Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos dar uma analisada nas lições que a China deve estar tirando aí, né, com relação às operações americanas no Mar Vermelho. Eles têm um grupo-tarefa de porta-aviões lá para combater a guerrilha Houthi, né? Parece que não estão tendo muito sucesso, porque os ataques de drones e mísseis, os Houthis continuam. Mas eu quero mostrar um fato bastante interessante que mostra a mentalidade americana e como a cabeça deles funciona, conforme eu já alertei para vocês várias vezes aqui no Arte da Guerra. Vamos ver o que é, antes da gente ir para a nossa análise aí das operações contra os Houthis. Olha, isso aqui é uma matéria da CNN, né, que diz o seguinte: a aviadora da Marinha dos Estados Unidos consegue primeira vitória ar-ar de uma mulher piloto de caças. Foi contra os Houthis. Então aqui, né, fala aí dessa piloto, né, ela era piloto de Super Hornet, né, e ela derrubou um drone dos Houthis, né. Então essa daqui aí mostra a piloto, né, a cara Green, etc. Diz que, né, aquela coisa padrão aí, que ajuda a reforçar a condição de mulher forte na Marinha Americana. Blá, blá, blá. Bom, o que é importante nessa história toda? Eu já falei aqui diversas vezes para vocês, gente, que os Estados Unidos, eles sonham, o sonho americano é uma batalha Top Gun contra a China no pôr do sol. É o sonho deles, é o sonho encantado dos almirantes americanos. Mas eu já falei que isso não vai acontecer, não é esse o plano dos chineses. Os chineses têm um plano bastante diferente com relação a isso. Mas isso aqui só prova aquilo que eu vivo falando para vocês, que o sonho americano é um combate Top Gun, essa coisa romântica de pôr do sol, como um filme de faroeste, né? Mas eu quero mostrar agora para vocês o que está efetivamente acontecendo no Mar Vermelho e as lições que a China está tirando, né, para a sua marinha e a sua força de mísseis. Acompanhem conosco. Bom, aí vocês têm a distância aqui no Estreito de Bab el-Mandeb, dá 32 quilômetros. Só que nós temos que lembrar que os Houthis não atacam apenas aqui, né, no Estreito de Bab el-Mandeb. Eles atacam em todo o Golfo de Aden, né, no Mar Vermelho, já tem ataques em Israel também, ou seja, com equipamentos aí que não são de ponta, essa que é a verdade, os mísseis e drones dos Houthis não são de ponta, eles conseguem fazer um estrago muito grande, a ponto de ter que os Estados Unidos precisarem manter permanentemente um grupo-tarefa de porta-aviões na área. Agora vamos ver a situação aí de Taiwan. Aí vocês têm Taiwan, né? Então, o que acontece nessa história toda? A distância de Taiwan é 180 quilômetros. Isso aí, para mísseis ou drones, não é nada. Só que nós temos que lembrar que é uma diferença significativa, né, da China para os Houthis, que a capacidade industrial, tecnológica, de organização militar e também de escala, né, com que os chineses conseguiriam fazer uma saturação de Taiwan e dos mares adjacentes. Então, vamos agora aí, a gente conseguiu contextualizar um caso e outro, né? Vimos as similaridades, e vamos colocar agora as nossas considerações. Olha, os Estados Unidos, eles estão enfrentando um problema muito sério. O caso Houthi não tem solução. Eu já visto o ataque que eles fizeram no centro de Tel Aviv, isso com toda a presença da Marinha Americana, contra-ataques israelenses, etc. Não há uma solução à vista para essa questão. A gente acredita aí que isso ainda vai durar bastante tempo. Agora, o que a gente nota, né? O cenário que começa a se desenrolar agora é o seguinte: uma provável vitória do presidente Donald Trump, né? As chances são grandes, a gente não pode cravar com certeza, mas as chances são muito grandes. E o Trump provavelmente vai querer dar uma pivotada aí para a China, vai abandonar o caso ucraniano, isso é o que ele pretende pelo menos, e começar a pressionar a China. A gente não duvida que isso vai virar uma guerra limitada aí contra Taiwan, mas o problema é o seguinte, né? O que está acontecendo? O problema chinês, o desafio tecnológico, militar, né, político, diplomático e mesmo de força de economia da China é muito maior que do Iêmen.
Então a gente começa a deduzir o seguinte: se os Estados Unidos não deram conta de uma guerrilha maltrapilha, né? Uma guerrilha aí que não tem assim toda a organização e a capacidade do exército chinês, eles não conseguiram dar conta disso aí, querer abraçar o desafio chinês é uma estupidez muito grande. A possibilidade disso dar errado é muito grande. Por quê? Os chineses estão observando o que aconteceu no Bab el-Mandeb, eles estão observando o que aconteceu na Ucrânia, eles sabem disso tudo, eles estão tirando lições disso. A gente não pode esquecer que quando teve a Guerra do Golfo em 91, pouco tempo depois saiu aquele livro Guerra Irrestrita de 2 coronéis chineses com as lições que eles viram aí da Guerra do Golfo. Então é lógico que a China ela está observando, né, esses acontecimentos e vai se preparar para isso, essa é a verdade. E outra também, né, uma coisa é os Estados Unidos enfrentarem uma guerrilha Houthi que tem uma capacidade ofensiva limitada, eles conseguem atacar aí petroleiros, cargueiros, etc. Eles não têm massa, né, nem equipamento de ponta para atacar um porta-aviões, até atacam, mas não conseguem resultados significativos. Na China a coisa vai ser diferente, os chineses têm condições efetivas de afundar um porta-aviões americano. A gente precisa lembrar que se houver uma guerra em Taiwan, a Marinha Americana vai operar nas portas das bases navais e aeronavais da China. Então, a coisa vai ser muito mais complicada. Então, o que a gente precisa colocar nisso tudo? Que é a hora dos Estados Unidos repensarem o tamanho do desafio estratégico que eles têm pela frente. Eles estão saindo de uma derrota recente do Afeganistão depois de 20 anos. Estão a caminho de uma outra derrota na Ucrânia também, porque não vai ser uma derrota do exército ucraniano, vai ser uma derrota da OTAN depois de 3 anos de guerra. Né? Estão com o problema do Irã cada vez mais poderoso, essa é a verdade. Há o problema do Mar Negro, do Mar Vermelho, que eles não conseguem resolver, ainda vão se envolver com a China, não parece uma coisa muito inteligente. Né? E a gente não pode deixar aí de fazer essa projeção. Com certeza, os chineses observaram os acontecimentos do Bab el-Mandeb e estão se preparando aí, né, para uma condição de guerra. E a gente precisa lembrar também que a capacidade de construção da marinha chinesa hoje é uma coisa avassaladora. Essa é a verdade. É o único país do mundo hoje que tem condições de construir 2 porta-aviões ao mesmo tempo em 2 estaleiros diferentes. E no resto dos Estados Unidos e Grã-Bretanha eles constroem um por vez. E a gente tem que lembrar também, tem gente que fala, a marinha chinesa é grande, mas ela não é tão capaz quanto a americana. Isso é uma bobagem muito grande. A China está avançando muito nos campos de guerra antissubmarino, de guerra eletrônica, né, de satélites, aí, de mísseis hipersônicos. Então eu acho uma bobagem muito grande, eu acho que os Estados Unidos estão confiando numa fantasia, né, ao projetar um cenário militar contra a China. A China deveria ser levada a sério, os Estados Unidos têm que começar a pesar a quantidade de desafios que eles têm pela frente, redimensionar a estratégia. Se eles fizessem uma estratégia mais focada na diplomacia, mais focada na convivência, eu acho que eles evitariam muitos problemas no futuro, porque dificilmente chineses, russos e iranianos estarão dispostos a serem humilhados. E o que os Estados Unidos ainda não perceberam é o seguinte: provavelmente uma guerra contra a China, né, não seria apenas uma guerra contra os chineses. Eles teriam aí provavelmente um apoio muito grande de russos, iranianos, talvez norte-coreanos. Pessoal, esse livro aqui é decisivo para entender a mentalidade chinesa com relação ao confronto com os Estados Unidos. Unrestricted Warfare é escrito por 2 coronéis chineses, um deles depois chegou ao posto de oficial general na Força Aérea da China, e eles descrevem toda a estratégia chinesa para se contrapor aos Estados Unidos, e ela não é puramente militar. Acho que depois da Guerra do Golfo, em 1991, os chineses acordaram para a superioridade militar e tecnológica dos Estados Unidos e desenvolveram novas abordagens para um possível confronto. Esse livro tem na Amazon, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. A Amazon aceita cartão, ela parcela, aceita boleto, enfim, tem diversas modalidades de pagamento e a entrega é bastante rápida.